Inicio esse vídeo me apresentando para aqueles que não me conhecem, que com certeza são muitos, pois estou longe de ser uma celebridade. Meu nome é Romário Filho. E gosto muito do ambiente da internet. Tenho esse canal aqui, Sofá de Pobre. Tenho o blog Sofá de Pobre e alguns perfis em redes sociais. Os links estão todos aqui abaixo. E a razão desse vídeo, ela é meio estranha, é um assunto complicado. Eu vou tentar ser o mais direto possível, não enrolar, para não tornar o vídeo muito longo e também para não perder o fio da meada, pois são vários detalhes que devem ser colocados para que a gente consiga chegar a uma conclusão final. Sou gremista, mas gremista de coração. Eu costumo repetir que não sou gremista doente, porque doente tem cura, eu não tenho. Só que quando eu falo no canal, quando eu escrevo no blog ou nos meus perfis, eu crio, vamos dizer assim, vários personagens. Tem o personagem do torcedor, zoador, brincalhão, que eu gosto de zoar, eu gosto de brincar, sempre respeitando. Tem também aquele que faz brincadeiras. E tem o que entra para debater futebol, para falar sério sobre futebol. E quando eu falo sério, eu tiro a camisa. Eu considero apenas fatos. E é partindo daí que eu quero comentar sobre alguns absurdos que eu estou vendo acontecer ultimamente. O primeiro ponto a ser destacado é a admiração que eu tenho pela postura da administração do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E não é por ser gremista, não. Mas se prestarem atenção, o quanto de besteiras, de fakes, de falta de respeito que boa parte da mídia, que sites, canais, perfis de colorados fazem, que o próprio marketing do clube faz contra o Grêmio, é algo absurdo. É algo que extrapola qualquer senso de limites. O Grêmio muitas vezes se mantém calado. Outras, quando a coisa vai longe demais, protesta publicamente. Mas jamais nós vimos o Grêmio, diante dessas chinelagens que são editadas diariamente, muitas fantasiadas de notícias, partir para ameaça ou até mesmo para processos. Porque o Grêmio sabe que é um clube de futebol, que envolve muito dinheiro e a paixão popular. Então, certas atitudes são ridículas, partindo de clubes de futebol, principalmente grandes clubes. Mas para que você possa entender o andamento desse vídeo, eu peço que veja aqui embaixo, nas descrições, o link de um vídeo que publiquei há pouco, falando sobre a situação nebulosa que o Internacional está envolvido. Se você não assistiu esse vídeo ainda, assista. Caso contrário, não irá entender muita coisa. Eu tenho outros vídeos anteriores publicados. Se desejar, dê uma maratonada. Assim pegará o geral e entenderá o absurdo que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. No vídeo, que eu coloquei o link abaixo, eu aproveitei para falar sobre várias nebulosidades que envolviam o Beira-Rio. Poxa, é um direito meu. É um direito porque eu sou parte de quem financia o futebol. Eu sou torcedor. Eu sou sócio do Grêmio. Eu assisto aos jogos do Grêmio, faço a engrenagem do futebol caminhar. Eu sou um grão de areia? Sou. Mas se não fosse milhares, milhões de grãos de areia apaixonados espalhados pelo mundo, o esporte não teria a força que tem. Então eu tenho sim o direito a ter dúvidas, questionar e procurar respostas. Agora, quando eu publiquei o vídeo, os torcedores colorados, a maioria fazendo parte daquele grupinho que adora falar o que bem entende do Grêmio, cheio de kkkk, simplesmente deram xerique. Porque na cabeça deles, falar do Grêmio é zoar, é brincar, e tudo que se fala de Grêmio é verdade. Agora, quando vem o contraponto, não. Aí é falta de respeito, é agressão, é crime, é calúnia, tem que provar. Foi incrível. Foi incrível principalmente no Twitter. Aqueles torcedores alucinados, dizendo tem que processar, tem que calar esse vagabundo, ele não pode falar assim do Internacional. Ofensas de todo lado, algo que é normal, mas eis que de repente
Surge um cidadão se apresentando como conselheiro e figura importante no jurídico colorado, dizendo que o Internacional iria processar. Cara, a primeira questão que me chamou a atenção foi a falta de tempo hábil, porque ele falou nós. Nós quem, cara pálida? O Internacional? O Internacional, a potência, do nada resolveu processar um canal pequenininho, insignificante, nossa, quanta honra. Mas não é nem o caso. O caso é que eu tenho certeza que o Internacional, como grande instituição, não é a casa da mãe Joana, existe uma hierarquia. Então, o jurídico de um clube, de uma instituição, de uma empresa, não tem carta branca, não é ele que decide, ele é um subalterno dos conselheiros e da direção. Então, a diretoria, depois de consultar os conselheiros, resolve se vai tomar medidas legais contra A ou B. Aí sim passa para o judiciário, que colocará o processo em prática, em andamento. Para isso existe o judiciário. Agora, em questão de, sei lá, 1 a 2 horas, um número considerável de alucinados começou, vamos processar, vamos mandar para o Internacional, vamos mandar para o jurídico, aí aparece a figura e diz que nós já estamos investigando, nós iremos fazer, já estamos até investigando esse sujeito. Ah, o sujeito em questão sou eu. Agora eu pergunto, é função do membro do jurídico de um grande clube ficar em redes sociais fazendo média, posando de paladino, jogando para a torcida, agindo como torcedor, usando o nome da instituição? E outra coisa, sujeito. Sujeito por quê? Eu sou algum criminoso? Eu sou algum meliante? Eu sou algum bandido em fuga, me escondendo, que eles têm que investigar? Não. Não precisa nem investigar. Para começar, investigar não é função do judiciário. E outra, eu sou um livro aberto. Eu estou nas redes sociais, eu nunca escondi. Nunca me escondi. E quando eu falo judiciário, claro, eu estou falando do jurídico do clube. Numa gravação ao vivo, eu posso trocar uma ou outra palavra, vai ficar claro, eu estou falando do jurídico do Internacional, um departamento responsável por cuidar dos interesses do clube e não para posar de pavão em redes sociais. E o mais engraçado é que depois que esse cidadão, que manda e desmanda no Internacional, porque ele decidiu, está decidido, ele vai processar, falando em nome do clube, disse que nós estamos tomando providências, engraçado, tomando providências no fim de semana. Nossa, aí foi aquela euforia, vai pagar, vai perder tudo que tem, porque nós vamos acabar, porque agora tu vai aprender a respeitar, mas foi assim algo inédito. Algo inexplicável, mas vem cá. Vamos falar sério agora. Vamos falar com pessoas adultas. O Internacional é uma instituição. Se a instituição se sentir agredida, caluniada, ofendida e achar que é bom para a imagem dela entrar com um processo, que a gente sabe que todo processo é desgastante, aí se ela optar em processar, é um direito dela. Perfeito. Como também é um direito, nesse caso, meu, de me defender. Mas processar é o mesmo que colocar o time em campo. Não dá certeza de vitória. Então eu não consegui entender como é que esses eufóricos podiam dizer que eu seria arrasado. Mas vem cá, não é decisão de um lado só. O Internacional entraria o que ele acha certo e eu me defenderia dentro daquilo que acha certo. Não tem garantia de vitória. Ah, é uma guerra de Davi contra Golias? Não. Na justiça não tem essa coisa de grande contra pequeno. Tem de verdade e mentira. Quem está com a razão e quem não está. E eu acredito na justiça. Então, se o Internacional realmente, o Internacional, não meia dúzia de pavões do departamento jurídico que saem falando em nome do clube, com certeza não tendo alçada nem autoridade para isso, se o Internacional optar em processar, será uma briga. A justiça que defina. Mas o que me chamou a atenção também, esses eufóricos dizendo, vai ter que provar o que falou. Aí eu pergunto, eu tenho que provar o quê? Então, para aqueles que não assistiram o vídeo, vou fazer algum resumo. Eu tenho que provar que o Nildo e o Wellington, em 2015, foram flagrados positivos com doping e foram simplesmente
impedidos de trabalhar por um bom período de tempo, foram deixados de lado, inclusive, pelo Internacional. Internacional esse que, apesar de 2 jogadores do mesmo clube, no mesmo jogo, serem flagrados no mesmo teste, com a mesma substância, não foi responsabilizado. Eu tenho que provar isso? Não preciso. Saiu em todos os jornais. E outra, eu tenho que provar que em 2016 o Internacional saiu assim, igual coelho no Campeonato Brasileiro. Nas primeiras rodadas o time voava. O time voava. A ponto de jogadores do Atlético Mineiro que encararam, que enfrentaram o Inter, saíram de uma partida que perderam 2-0 abismados. Nossa, mas como correm esses homens? Estão no final da partida correndo como se o jogo tivesse começado agora. Eu tenho que provar? Não tem que provar nada. Todo mundo lembra dessas declarações dos jogadores do Atlético, não fui eu que falei. Eu tenho que provar o quê? Que na sequência desse campeonato, aquele time que voava, de repente travou. Parecia um bando de gordos de churrasco que não conseguiam correr. E chegaram à segunda divisão. Eu tenho que provar isso? Não, é história. E que na época surgiu o comentário de, poxa, dá a impressão que eles estavam consumindo algo e pararam de consumir e faltou combustível. Eu tenho que provar isso? Mas provar por quê? Todo mundo sabe. O que eu tenho que provar? E agora, em 2023, surge outro caso de envolvimento no doping de um jogador colorado. Um atleta de 34 anos, que foi flagrado, deu positivo no antidoping, pelo uso de ostarina. Meu Deus, eu tenho que provar isso? Não, é notícia. Pois é. E esse atleta, ele estava com ostarina, que é uma substância, que explicando assim rapidinho, quem quiser mais detalhes que se aprofunde, é um anabolizante. Ou seja, dá uma potência física maior. Mas é um anabolizante que tem efeitos colaterais menores e outra. Ele não deixa rastros. Depois de um tempo de consumido, ele some. Então, por coincidência, foi o mesmo anabolizante que um zagueiro do Fluminense, também com mais de 30 anos, deu positivo. Eu tenho que provar isso? Ah, não, mas acontece que daí vai vir a contraprova agora, vai dar que não existe nada, ele vai voltar a jogar, o que eu falei é fake. Não. Mesmo que a contraprova o libere, o fato de ter sido flagrado com ostarina, tá lá, deu positivo. Agora, da onde surgiu essa ostarina do primeiro exame? Do sobrenatural de Almeida? Sou eu que tenho que provar? Não, foi o antidoping. Ah, mas se na contraprova não aparecer, aí vem aquela dúvida. Se não aparecer, juridicamente, o jogador está liberado para voltar a jogar, tomara que aconteça, não quero o mal do rapaz, porque de repente ele pode ser até uma vítima. Se ele está com aquela substância no corpo sem saber, vai saber. Mas e daí? Tá bom, a ostarina não está lá, mas a ostarina ela se dilui com o tempo. Esse exame foi feito lá no início de julho, nós já estamos em agosto. Qual a certeza que a ostarina não desapareceu do teste da urina naturalmente por ser uma droga de, digamos assim, vida curta? Aí nós caímos naquela, juridicamente está liberado, mas nem tudo que é juridicamente correto é moralmente certo. Mas eu tenho que provar alguma coisa? Eu digo, não. Eu estou só falando fatos de conhecimento público e dizendo que o somatório, o conjunto da obra, dá sim vazão a muitas dúvidas. Mas que país nós vivemos agora? Não podemos ter dúvidas? Não podemos mais pedir explicações? Temos que ouvir calados? Não temos mais direitos de nos manifestar? Eu tenho que provar que toda essa sequência de fatos coloca a Conmebol sob aviso. Ah, tu disse que o Internacional agora está sendo vigiado pela Conmebol? Não, eu disse que a Conmebol está de olho. Lógico, isso acontece sempre. Eu tenho que provar algo que todo mundo sabe que acontece. Uma federação, uma confederação, quando um clube começa a ficar envolvido com resultados positivos de doping, ele é olhado com uma certa desconfiança por aquela federação, por aquela confederação, que quer manter a credibilidade do esporte. Isso faz parte. A partir do momento que existe a primeira suspeita, opa, vamos ver o que está realmente acontecendo. Agora eu tenho que provar o quê? Ah, que eu falei que podem ter exame surpresa no treino do Internacional dias antes de uma partida. Ah, isso é fake. Não. Isso acontece quando uma instituição ela quer ter certeza, não que ela duvide, que ela desconfie, que ela esteja acusando, mas que ela quer ter certeza, ela vai um dia, 2 dias antes de uma partida e faz o teste em vários jogadores do clube. Só para tirar dúvida em nome da credibilidade do esporte. Agora, o que eu tenho que provar? Algo que acontece sempre. Pois é.
E aí, em 2023, o que aconteceu? É impressionante. O Internacional corre que nem um maluco no primeiro tempo e morre no segundo tempo. Eu tenho que provar isso? Não. Tem apenas que dar exemplos. O jogo contra o Atlético Paranaense em casa, quando foi derrotado. O jogo contra o Cuiabá, quando foi derrotado. Os jogos contra o Bahia e o Vasco da Gama, que venceram, mas graças assim a milagres do goleiro John, que foi o melhor em campo. Os jogos da primeira fase da Libertadores da América, onde foram massacrados e conseguiram resultados sobrenaturais, o time morto em campo. Morto em campo. Aí conseguiram classificar, vão enfrentar o River Plate. Primeiro jogo em Buenos Aires, sai ganhando de 1-0, no segundo tempo foram atropelados. O time do Internacional não andava, não tinha preparo físico nenhum, estava na cara. Eu tenho que provar? Não, todo mundo viu. Aí perdeu o jogo. Aí veio jogar aqui contra o Corinthians, às vésperas da segunda partida decisiva, meu Deus do céu, no segundo tempo não existiu, estava morto. O Corinthians vencendo de 2-1, eles conseguiram um empate no finzinho com 10 homens, um desses milagres. Eu estou inventando? Não, tem que provar o quê? Eu pergunto a esse nobre advogado, esse senhor que me chama de sujeito, o que não é condizente com a posição que ele diz ter dentro do clube, o cargo que ele afirma exercer. Não, ele não tem que me chamar de sujeito, ele não me conhece. E não é função dele me julgar. Não é o que vem ao caso. Pois bem, eu não tenho que provar nada. Aí vem o segundo jogo contra o River Plate, em Porto Alegre, do nada. O time que morria em todos os jogos voou 90 minutos, mas terminou a partida, os caras estavam correndo ainda, alucinados. E nós estamos falando de jogadores com mais de 30 anos, que do nada tinham fôlego para correr 90 minutos. Jogadores que até então morriam no primeiro tempo. Eu tenho que provar isso? Não. Aí falam que talvez o Internacional, olha o argumento, pensou, Internacional não, esse senhor pensou em me processar porque eu associei a vitória, a classificação contra o River com o doping. Não, eu não associei nada. Eu coloquei fatos. Agora, se o somatório desses fatos levam à possibilidade de algo extra-campo, é uma dúvida que não só eu tenho, muitos têm. A única diferença é que eu cobrei. Como pode um time que historicamente tem fôlego só para 45 minutos, do nada, vira 10, 11, 12, 15 atletas incansáveis? E não são meninos. Então eu tenho que provar? Tem que provar nada. Eu tenho sim, como torcedor, como consumidor do futebol, analisar os fatos e ficar em dúvida, como eu tenho certeza que muitos ficaram. Agora, chegaram os defensores e disseram, viu essa calúnia? O Internacional não corria no tempo de Mano, mas com a chegada de Kudê, a mudança na questão física, deu fôlego ao time. Eu digo, que ótimo. Se acontecer, nós vamos ver. E ótimo, tá respondido, tá sanada a minha dúvida. Mas daí vem o jogo contra o Botafogo, o Inter corre no primeiro tempo, no segundo tempo morre. Eu tenho que provar isso, levou uma ciranda. O Inter não conseguia correr. Então segue a dúvida. Por que correu daquele jeito contra o River Plate e babou na gravata contra o Botafogo? Ah não, mas daí é resultado daquela decisão, adrenalina 1000, é uma ressaca. Pode ser, pode ser. Mas se Kudê e a sua preparação física milagrosa não surtiu efeito contra Cuiabá, contra Corinthians, por que só contra o River Plate no jogo decisivo? É uma pergunta. Assistam o vídeo, em nenhum momento eu acusei. É isso. Eu digo, não, pode ser muita coisa. Inclusive isso, eu só quero respostas. E eu tenho que provar. Provar o quê? Não é, vamos lá, vamos dar o desconto. Tá bom, quanto o Botafogo, tem toda essa coisa da decisão, da adrenalina. Então vamos esperar o próximo jogo, que eu acho que é contra o Fortaleza aqui, em Porto Alegre. Deve ser. Pois é. E aí vamos ver como é que esse preparo físico colorado irá se comportar em 90 minutos, porque só falta agora o time parar de correr, o time que está patinando no Brasileirão, que a cada rodada se aproxima mais do Z4, corre risco, sim, de chegar até o final do Campeonato Brasileiro lutando para não cair. E de repente, nas partidas contra o Bolívar, a 5 mil metros de altura, de altitude, lá na Bolívia, o time voar de novo. Eu digo, poxa, mas que varinha mágica é essa? Que o time está babando na gravata hoje, na hora de decidir, voa. E eu tenho que provar? Eu não tenho que provar nada.
Eu tenho apenas que cobrar explicação. Eu mereço, quando eu falo eu, é o torcedor. Porque, poxa, se a gente investe no futebol, é por amor, mas quer um esporte limpo. Então vamos ter certeza que seja limpo. Ah, estou dizendo que o Internacional não é? Não! Eu só quero explicações. Por que um time morre durante o ano todo, na hora de decidir, voa? Só isso. E aí, tem o outro lado, não foi abordado tanto nesse vídeo, mas em outros, outra situação financeira do clube. Aí tu tem que provar o que fala. Eu não tenho que provar nada. Eu só estou mostrando fatos que todo mundo sabe. O Internacional hoje é uma das maiores dívidas entre os grandes clubes do Brasil. Fato. O Internacional passa informações que são desmentidas na prática. Fato. Exemplos. A administração Barcelos está saneando as dívidas. O time está equilibrado financeiramente. Aí, de repente, aparece Saravia cobrando um dinheiro de uma rescisão que foi acordada e o Inter não pagou. A Ramires cobrando também. Aí eu falei, olha, o Internacional está com salário atrasado, todo mundo que tu é mentiroso, isso é fake, tu tem que ser processado, tu tem que provar. Não precisei provar, porque teve uma greve mostrando que estava pagamento atrasado, se era salário, se era direito de imagem, não sei. Não estava em dia. E jogador nenhum faz greve se está recebendo em dia. E é, sim, direito do jogador, ele é empregado, ele presta serviço, ele trabalha, receber o seu salário. Independente se ele tem um padrão de vida acima, se ele não precisa do dinheiro, o dinheiro é dele. Aí logo em seguida, vem D'Alessandro, o grande ídolo do clube, dizendo que o Internacional está devendo para ele. Aí Tyson, outro grande ídolo, sai do Internacional falando um monte da atual administração. Aí Yuri Alberto não quer voltar para o Internacional. Aí, cara, eu tenho que provar? Não, todo mundo sabe disso. Aí quando eu falo que tem informações que depois não são confirmadas na prática, número de sócios. Ah, o Internacional tem 110 mil sócios. Aí de repente surge, não. Esses sócios que o Internacional apresenta, ele inclui aqueles não ativos, que já tem meses, alguns até anos, que não pagam a mensalidade. Tem uns que nem fazem mais parte do nosso plano e são considerados sócios. Então vamos ver quem realmente é sócio ativo. Chegou a 75 mil. Não fui eu que fiz essas contas. Eu não tenho que provar nada. Todo mundo sabe. Aí Mano Menezes, todo mundo queria que fosse embora. Só que o Mano não pedia demissão, ele não é bobo. Se ele pede demissão, ele ia perder direito de uma série de detalhes. Ele aguentou até o final, o Inter foi obrigado a mandá-lo embora. Mas a indenização é pesada. Poxa, mais um vai ter que entrar na justiça, igual o Independiente entrou agora, ameaçou entrar, porque o Inter não pagou o que deve na aquisição de bustos. Ó, bota tempo nisso, ou seja, o Inter não paga ninguém. Agora, que estabilidade financeira é essa de um time que está sendo processado, está sendo cobrado por todo mundo? E que estabilidade financeira é essa de um clube que o faturamento despencou? A gente sabe que despencou. Porque eles esperavam ganhar a premiação de Copa do Brasil, foram eliminados. Eles esperavam a valorização de atletas para vendê-los, agora no meio do ano não conseguiram, ninguém queria pagar o que eles pediam. Praticamente eles mantiveram todo mundo, e aqueles que venderam foi por mixaria. Eles esperavam uma campanha melhor no Brasileirão, não veio, o estádio está vazio nos jogos do Nacional. O número de sócios despencou. Eles estão faturando como time médio, mas continuam gastando, comprando. Aí quer dizer que a folha de pagamento deles está 8 milhões, 10 milhões, pelo amor de Deus. Só Valência, Rocher e Bruno Henrique, os recém-casados, os recém-chegados, olha, chega ali nesses valores, os caras estão ganhando muito. Como também Alan Patrick não veio de graça, o Arangues não veio de graça. O Pedro Henrique e o Wanderson concordaram ficar, não foi para ajudar o Inter. A folha de pagamento do Colorado está muito alta. Se bobear, chega a 18, 19 milhões. E eles ficam dizendo que é menos de 2 dígitos. Poxa, então eles estão dizendo? Quem tem que provar é eles, não eu. Eu só estou colocando as dúvidas. E por colocar dúvidas, por querer negócios às claras, conforme dizia meu pai, negócios às claras, amizades preservadas, eu tenho que provar, pomba, daqui a um pouquinho eu tenho que provar que o nome do clube é Esporte Clube Internacional. Eu não tenho que provar nada. Eu tenho que cobrar. Tem que cobrar como torcedor. Ah, mas tu é do Grêmio, e daí? Sou torcedor de clube do futebol gaúcho, do futebol brasileiro. E eu tenho que ter certeza que o que acontece nos bastidores é limpo. Eu estou acusando o Internacional que está fazendo falcatrua? Não, eu estou mostrando fatos. Fatos que me deixaram em dúvida. Eu coloquei as dúvidas. Eu procuro respostas. Eu tenho que provar o quê? Então o Internacional vai me processar? Tá bom. Então me processe. E nós vamos junto ao juiz e ver o que acontece. Se bem que
cá entre nós, né? O gigante contra um canalzinho. E esse processo vai ter divulgação. Não pensa assim que vai ser na calada da noite, não. Vai ter divulgação. Quem será que tem mais a perder? E nem os colorados dizendo, porque eu vou perder a minha casa, porque eu vou perder meu carro, porque eu vou perder, porque eu vou ser esmagado. Porque eu... Calma, gente. Vai ser uma boa briga. Eles vão entrar, se entrarem, o que eu acho improvável, embora não impossível, que o Internacional não está pensando em processar ninguém. É apenas uma meia dúzia de eufóricos torcedores que de repente assumiram alguns cargos e não conhecem ainda até onde podem chegar e exageraram na euforia. Mas isso o tempo vai dizer. Agora, por favor, colorados, pare de cantar a vitória antes do tempo. Pare de cantar a vitória num jogo que talvez nem comece. E principalmente, pensem um pouco. O que eu tenho que provar? Então o Grêmio poderia sair processando todo mundo pelas besteiras que falaram. Eu até coloquei algumas aqui no vídeo. Mas o Grêmio fica na dele. É outro nível, né? Porque, olha, a continuar, só falta torcedor colorado dizer que quem colocar qualquer dúvida em cima do Inter estará cometendo um pecado previsto nos 10 mandamentos, que fala, não elevai o seu santo nome.